som do céu. 89 Maravilha, inspirando sua vida com fé e alegria. A palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés. Ouça todos os dias, às 8 da noite, o Culto da Maravilha, com pastores convidados. Suas noites mais abençoadas na 89 Maravilha, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Fortaleça a sua fé nas manhãs de sábado. Das 7 às 8, você ouve o programa Sábado de Oração, com o Bispo Talone, da Igreja Mundial do Poder de Deus. Aqui, a sua oração se une ao louvor na 89 Maravilha FM, a rádio de todas as igrejas que toca o som do céu. Agora na 89 Maravilha, versículo da hora, com Cláudia Cruz. A paz do Senhor Jesus. Isaías capítulo 56, versículo 1. Assim diz o Senhor: mantenham a justiça e pratiquem o que é direito, pois a minha salvação está perto e logo será revelada a minha retidão. Que as bênçãos de Deus os alcancem nessa hora. ZYC 782, Rádio Maravilha FM, operando em 89,7, Uberlândia, Minas Gerais. A partir de agora, Debate Maravilha. Religião, comportamento e temas atuais em debate. Participe, dê a sua opinião. Está no ar, Debate Maravilha. Bom dia, gente feliz. Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nessa terça-feira maravilhosa, na grande cidade de Uberlândia, última terça-feira do mês de julho. O ano tá voando, hein, gente? Que Deus possa abençoar a sua vida poderosamente nesse dia. Nosso carinho, nosso abraço para os queridos vizinhos nossos aqui de cidade, Araguari, Monte Carmelo. Pessoal sempre muito atento à nossa programação. Pessoal aí da zona rural, produtores, pessoal do agronegócio, sempre ligados com a gente, leste, oeste, norte a sul, da cidade de Uberlândia, estão sintonizados na frequência de 89.7, Maravilha Uberlândia. Estamos aqui no estúdio, na Avenida Cesar Alvim, 818, no edifício 2000, onde você está sempre convidado a estar conosco. Inclusive, se você der sorte, pode chegar por aqui e encontrar um chazinho de camomila com mel, especialidade do Júlio Neném, nosso locutor, operador, e é o cara que sabe fazer essa especialidade aí, né? Camomila com mel. Caliane tá por ali também. Ontem a Caliane, gente, trouxe pra mim, pro Júlio, pra comemorar o aniversário, um bolo que a tia dela que fez, mas tava uma delícia, né, cara? Cheio de bolinha em cima, né? Chocolate com creme, né? Foi bom, viu? Não sobrou, viu, pastores? Os pastores estão olhando aqui pra gente, né? E pensando, né? Tem ainda? Não, então não... Então, no final do programa, pastor Sérgio, pastor Ezio estão convidados a comer um pedaço do bolo que ainda tem, né? E o café hoje é de quem? Hoje é da Caliane. Hoje é da Caliane o café? Tá bom também. Pastor, seja muito bem-vindo, pastor Sérgio. Como é que o senhor está? Eu estou bem, graças a Deus. É sempre uma honra muito grande estar aqui mais uma vez. Eu fico muito feliz por esse convite, outra vez, de estar aqui debatendo, falando da palavra do Senhor, que é o que nos move, o que nos anima. Falar dessa palavra, falar dele, sempre maravilhoso. E para todos os ouvintes aí que estão ouvindo, né? Então, que eles possam aproveitar aí desse debate, que seja para edificação da vida de cada um. Que assim seja. Pastor Ezio, também bem-vindo, bom dia. Bom dia, graça e a paz a todos. Para mim é uma honra estar aqui de novo. Tem sido muito bom esse tempo que a gente tem tido aqui. E os temas também que a gente tem participado aqui, todos eles muito bons, e o de hoje, então, meu Deus do céu. O senhor trouxe reforço, né? Precisei de reforço aí, meu amigo. Trouxe reforço, mas tá certinho, né? A Bíblia fala que é melhor serem dois do que um, né? Então, tá na palavra. Nós queremos agradecer já a presença dos irmãos. Nós vamos falar no tema de hoje também dos legendários. A gente tava até em off conversando aqui com o Júlio, que já se inscreveu, né? Já garantiu, tirou o fio do bigode. Tirou,
Tô com fio de bigode dele guardado aqui na minha carteira. Aqui, ele vai estar lá subindo a montanha, né? É verdade. A gente fica muito feliz com isso, porque sabe que realmente é algo da parte de Deus para a vida do Julinho, para todos os homens que estão nos ouvindo aí, estão convidados a estar com a gente. Olha, o 8989, o WhatsApp aqui da Maravilha, já está funcionando de novo, tá bom? Vocês podem participar com a gente, tirar suas dúvidas, mandar seus comentários, fazer perguntas pelo 34997658989. Já estamos com ele no ar de novo, 997658989. Inclusive ontem eu recebi no meu WhatsApp aqui, no pessoal que eu trabalho, um pedido da irmã Elaine Vieira de Oliveira Reis. Essa irmã nos pediu, ela que é casada com o senhor Neromar, o esposo dela, o senhor Neromar, ele teve um AVC há algum tempo atrás e ele ficou com algumas sequelas e ele não pode trabalhar, ela precisa cuidar dele, fazer quase tudo por ele. E eles tinham um LOAS, mas perderam esse LOAS, ela está recorrendo à justiça, mas infelizmente estão passando por uma situação muito difícil e ela se oferece para trabalhar, para fazer faxina. Ela tem uma vizinha que de vez em quando, né, não todo dia, mas vez ou outra, essa vizinha consegue ficar com o seu Neromar e ela então pode sair para fazer a faxina. Se você puder dar essa oportunidade para nossa irmã Eliane fazer uma grana, a energia está atrasada, a conta de água está atrasada, o aluguel está atrasado. Estou expondo aqui porque ela pediu que eu pudesse falar, né, para pedir a ajuda dos irmãos. Então contrata a nossa irmã Elaine, desculpe, você vai estar ajudando bastante. O telefone dela é 349-9841-0714. 99841-0714. Esse é o telefone da irmã Elaine, que está precisando fazer faxina para inteirar esse dinheiro que está faltando na casa dela, pois o seu esposo, acamado por um AVC, não pode trabalhar e trazer provisão e ela também fica cuidando dele o tempo todo. Se você quiser fazer algum outro tipo de doação, ela mora ali no bairro Morumbi, na rua Mutum 365. Se você quiser visitar, fazer uma oração por eles, esteja à vontade. Ela abriu a porta da casa dela para receber os irmãos, ela ouve a Maravilha todo dia e está pedindo esse socorro lá na rua Mutum 365, no Morumbi, e a gente vai compartilhar com outros pastores e amigos aqui para ver, irmã Elaine, o que nós podemos fazer para ajudar a senhora e o seu Neromar em nome de Jesus, crendo que ele vai se recuperar logo. Amém. E se Deus quiser vai estar de volta aí com as suas atividades para a glória de Deus. A gente quer orar também, né, fazer menção da despedida do ex-prefeito da nossa cidade, que foi prefeito por 4 vezes, Odelmo Leão. Ontem, infelizmente, à noite ele veio a óbito, ele faleceu. Seu velório está acontecendo hoje ali no estádio Sabiazinho. E a gente quer realmente desejar que Deus esteja trazendo o conforto e o consolo necessário para todos os seus amigos e familiares que sentem a sua partida. E nós, uberlandenses, de um modo geral, sentimos a sua partida, porque realmente ele foi um excelente prefeito, um excelente gestor, e independente das ideologias políticas que nós temos, né, cada um de nós tem as suas, ele realmente foi um grande gestor para a cidade de Uberlândia, e a gente reconhece o papel desse homem que entra para a história como um dos melhores prefeitos da cidade de Uberlândia. Deus traga conforto e consolo para todos em nome de Jesus, viu? Despedida do nosso querido prefeito, então, Odelmo Leão. Meus irmãos, enquanto a gente está respirando e está vivo, a gente precisa dar a nossa contribuição, né? Porque a gente nunca sabe qual vai ser o nosso último dia, o nosso último momento. Inclusive, ontem, quando a gente comentou com uma irmã, ela falou, mas como assim? O Odelmo morreu? Aí alguém do lado falou, ele estava vivo, quem está vivo pode morrer, né? Mas é uma coisa que a gente às vezes não pensa muito nisso, né? A gente sabe que a morte existe, é uma certeza que todos temos, mas às vezes não levamos isso com tanta seriedade. E o tema de hoje, ele tem muito a ver justamente com a vida ou com o comportamento que nós temos em vida, né? O tema de hoje, ele fala do fruto ou do dom do Espírito Santo, o que revela mais a maturidade de um cristão. A gente vivendo no mundo que a gente vive hoje, inclusive eu tenho a oportunidade de andar por várias igrejas, eu percebo muitas manifestações dos dons de Deus de diversas formas, né? E a gente sempre percebe que a pessoa que é muito usada por Deus com dons espirituais, ela acaba atraindo o olhar das pessoas sobre ela e as pessoas atribuem a ela uma certa autoridade e aquilo que ela fala é tido como uma verdade absoluta, o que no meu entendimento é um grande perigo, né? Uhum. Mas os dons espirituais, eles realmente levam a gente a olhar de uma forma diferente para quem está sendo usado por Deus, como se essa pessoa tivesse algo, né, de mais intimidade com Deus. Eu lembro que quando Pedro estava chegando lá no templo, ele olha para o paralítico
e fala, em nome de Jesus, levanta e anda. Nós não temos prata nem ouro, mas o que temos te damos. Levante e anda. E o paralítico levantou, e as pessoas começaram a olhar atônitas para Pedro, e ele diz, por que vocês estão olhando assim para nós? Não fomos nós que o curamos, e nem pela nossa santidade ou poder, mas pelo nome de Jesus. Então naquela hora Pedro já tira ele do foco para colocar o Senhor. Mas hoje em dia, às vezes, a gente percebe que isso não é bem assim, né? E aí temos um grande perigo, né? E os pastores estão aqui para falar sobre isso. Você está convidado a participar, porque hoje o tema é esse, fruto ou dom, o que revela a maturidade de um cristão. Dentro do evangelicalismo, essa palavra é nova para mim, dentro do evangelicalismo brasileiro, especialmente em contextos pentecostais e carismáticos, os dons espirituais ocupam um lugar de grande destaque. Quem profetiza, quem opera milagres e quem fala em outras línguas frequentemente é tratado como uma referência espiritual. Mas a Bíblia apresenta, outro critério para medir a maturidade de um cristão. O fruto, amor, alegria, paz, paciência, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio, esses dois elementos, tanto o dom quanto o fruto, não são opostos, mas a tensão entre eles levanta uma pergunta que a igreja raramente enfrenta com honestidade. O que mais revela a maturidade de um cristão? Seria o dom ou o fruto? Nessa linha de pensamento, existem aqueles que defendem que os dons são evidência do poder de Deus agindo através de um crente e que minimizá-los é esvaziar a obra do Espírito Santo. Para essa visão, uma igreja sem dons é uma igreja que perdeu algo de essencial da sua identidade apostólica. Por outro lado, há quem argumente que os dons sem o fruto são perigosos e enganosos. Para essa visão, Jesus mesmo advertiu que muitos diriam no dia do juízo, que profetizaram e fizeram milagres em seu nome, e ele responderá que nunca os conheceu. Nesse entendimento, o fruto é o único critério confiável de maturidade espiritual. E é por isso que hoje nós trazemos aqui para a bancada, no Debate Maravilha, esse questionamento. Fruto ou dom? O que mais revela a maturidade de um cristão? Para participar, 34 997 65 89 89. Nós queremos muito a sua participação aqui no nosso WhatsApp, viu? Com muita alegria. Ontem mesmo a irmã participou falando assim, Pai do Senhor, antes eu achava que a manifestação do Espírito Santo era apenas por meio de falar em línguas ou pulos, mas agora eu tenho uma nova visão a respeito disso. Eu quero mandar um abraço para o pastor Gilmar, que estava ontem aqui, a pastora Moliele, né, que é a esposa do pastor Gilmar, e a todos da igreja PTG e a todos que ouvem a Rádio Maravilha. Então a irmã ontem participou aqui com a gente, emitindo o parecer dela, a irmã Erlen Martins, a respeito disso, que está muito ligado com aquilo que a gente está falando hoje. É uma sequência que a gente está falando a respeito desse tema. E aí, diante disso, pastor Sérgio, pastor Ezio, não sei qual dos dois querem começar, Jesus disse que pelo fruto nós vamos conhecer a árvore. Esse critério se aplica apenas ao caráter ou também aos dons espirituais? Olha, eu estou lembrando aqui da minha infância. Lá em casa a gente tinha um quintal lá no fundo. E a gente brincava nesse quintal e fazia de tudo lá. E de repente nasceu uma planta lá. E aí eu morava com a minha avó. E ela falou, eu acho que é um pé de laranja. Nasceu alguma coisa lá. E essa planta foi crescendo e virava quase que uma loteria. Não, é laranja. Não, é limão. Não, é lima. O povo vinha, olhava a folha. Não, pela folha é isso, pela folha é aquilo lá. E aí outros pegavam a folha, esfregava, cheirava. Não, eu tenho certeza que é laranja. Eu tenho certeza que é isso, eu tenho certeza que é aquilo lá. Nós só fomos ter certeza do que era o dia que ele deu fruto. Era um pé de limão. Então, na verdade, o próprio Jesus Cristo falou isso, né? Que pelos frutos a gente conhece a árvore. A gente conhece um pé de manga porque ele dá manga. A gente conhece um pé de laranja porque ele dá laranja. Não é só pela folha, não é só pelo porte, não é só pela aparência, né? Mas os frutos, sim, eles revelam exatamente quem nós somos. Mesmo que a gente possa falsificar alguns frutos, né, por algum tempo, mas a gente não consegue falsificar ele pela vida toda. Então, os frutos sim, né, as ações que a gente faz revelam o nosso caráter, revelam inclusive se a gente está querendo falsificar o fruto, né, fazendo de conta que é bonzinho, por exemplo. Né, você começa a olhar, esse tempo atrás eu fui ver uma postagem de uma pessoa
e ele estava mostrando tanto que ele era bom. Eu falei, puxa vida, parece bem um fariseu, né? E desafiando os outros, porque eu paguei rodízio de pizza para 120 moradores de rua. Uai, Jesus Cristo falou que o que a mão direita fizesse, a mão esquerda não precisava ficar sabendo. Né? Então, poxa, então tem alguma coisa errada. Não vou julgar, falar que ele mas tem alguma coisa estranha nesse negócio. Então, realmente, os frutos, ele revelam o nosso caráter. E os frutos, verdadeiro, eles saem justamente nas horas do maior extremo. Na hora que você é tirado da sua zona de conforto. E aí vale até dizer, né? No legendário a gente vê muito isso. Quando o cara sai um pouquinho da zona de conforto dele, ele se revela outra pessoa. Quando você está jogando bola, que você está com sangue quente, alguém vem dar aquela fechada em você, aí, puxa vida, aí você acaba revelando aquele homem que ainda insiste em viver dentro de você, aquele homem que você gostaria de desfazer dele, um antigo homem, um velho homem, que toda vez, né, quando você menos espera, meio que ele ressurge do nada. Parece. É verdade. Bom, eu defendo as manifestações do Espírito Santo, um pentecostal que sou. Sim. Eu defendo que elas existem, precisam ser cultivadas, sim, pelos crentes, mas o fruto é o principal. O fruto é o principal. Vai haver pessoas com manifestações do Espírito, com dons e sem frutos. Isso vai existir. E a Bíblia afirma isso. Eu posso te falar sobre essas pessoas daqui a pouco. Mas vai existir pessoas que têm manifestações do Espírito Santo, como os dons, maravilhas, muitas coisas. Mas quando ele não tem o fruto, o caráter é duvidoso. O caráter, ele vem do fruto do Espírito. Uma correção ortográfica aí é que não são frutos, é só um. É só um fruto do Espírito. Ele frutifica e ele se divide em nós, né? Em todos aqueles 9. Na Vulgata é 12, mas o Paulo explica 9 para a gente ali. Então, ele se divide dentro de nós. E dali sai o caráter do homem. A transformação vem do fruto. Se você não frutificar, você é a velha criatura. Você não se transformou. Então, se você não tiver fruto, você pode até ter dons. Mas sem o fruto, o seu caráter é duvidoso. Sem dúvida alguma. Olha só, gente, lembrando que não fui eu que escrevi o texto, hein? E assim, vale reforçar isso que o pastor falou, que o dom, a manifestação dos dons espirituais, ele é muito importante. Importante. Sem dúvida alguma. Assim, não resta dúvida, né? Sim. Talvez o erro da gente é a importância que a gente dá a essas coisas. Né? Porque ele é a coisa visível. Ele é a coisa visível do mundo espiritual. Né? Ele é mais palpável, né? É mais palpável. Sim. Né? E assim, interessante que o nosso coração é enganoso, como a Bíblia diz, né? E o nosso coração é a fábrica de ídolo, né? E aí a gente tem essa questão do que aparece mais, a gente valoriza mais. Então é uma coisa muito, muito sutil. Sim. Que a gente está sujeito a ela todo o tempo. Até pegando um pedacinho aí na fala do pastor Sérgio, quando ele fala que não é os frutos, né? É o fruto. Eu não sei se foi o senhor, mas teve alguém que esteve aqui que falou que é igual uma mexerica, né? Ela é um fruto só, gomos. Mas tem vários gomos, né? Aí isso aí representaria bem o que é o fruto do Espírito, né? É algo que a gente pode usar aqui como exemplo, né? E quem está compondo a bancada aqui com a gente acabou de chegar, né? Glória a Deus. Pastor Ezra, apresenta o nosso irmão. Esse sujeito aqui, bonito desse jeito aqui, é nosso irmão, nosso companheiro de manada, Denis Lasmar. Denis Lasmar. Ele veio lá do Vale das Nascentes para participar com a gente de uma reunião hoje aqui. Está compondo a nossa bancada aqui. Homem de Deus, homem dedicado ao Evangelho. Amém. Denis Lasmar, seja bem-vindo aqui, meu irmão. Esteja em casa, viu? Tô em casa. Aí, vocês mandaram o tema pra ele ou vamos pegar de surpresa aqui? Surpresa, rapaz. Surpresa, então. É do melhor que tem, né? A Bíblia não fala pra gente estar pronta a qualquer aqui não momento. Não são brincadeira, não. Mas nesse raciocínio, eu quero até trazer em pauta aqui, pastor Sérgio, uma vez, eu vou falar isso, gente, não é expor a figura dele, porque isso está nas redes sociais aí. Teve uma vez que o pastor Marco Feliciano estava fazendo uma pregação
a gente percebia que ele estava sendo usado por Deus, né? Daquele jeito que ele prega a plenos pulmões, né? As pessoas falando em língua e tal. E dentro da pregação, ele falou o seguinte, ele usou uma frase que eu não lembro se foi do Billy Graham. Teve um desses grandes pregadores que tinha falado essa mesma frase. Ele falou que tinha sido procurado para ele ser candidato. Ele falou, nunca me rebaixarei a isso, que foi uma frase dessa. E hoje ele é, né? Ele até explica que naquele momento ali, houve da parte dele, que faz parte do nosso tema de hoje, imaturidade. Que ele nunca pensou que ele poderia fazer parte disso. E como uma pessoa famosa tinha usado a frase, ele falou, vou pôr essa frase na mensagem. Aí isso me faz pensar que até na pregação da palavra, a gente sabe que quando alguém está ministrando a palavra de Deus, está sendo usado pelos dons do Espírito Santo, né, pela palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, mas ela pode, numa hora ali, falar uma coisa que não está de acordo, né? Isso pode acontecer sim. A gente precisa se preparar muito bem, né? Se preparar, orar, buscar a Deus para não cair nessa ocorrência de você falar o que não deve, que não está no texto, não é do contexto. Mas pode acontecer, você pode se arrepender depois. Hoje com a internet, um tropeço desse aí vira um PT, velho. Hoje com a internet, um tropecinho desse vira um problemão. Não é? Mas acontece. O que mais acontece hoje em dia, no dom e no fruto, é porque as pessoas estão usando os dons para o benefício próprio. Então é um problema mais grave que tem. Sim. Nós vemos na Bíblia... Nós temos lá 1 Reis, acho que 13, dois profetas. O profeta mais novo, um profeta mais velho, de Betel, e o profeta que foi lá, falou com Jeroboão. Ele pregou para Jeroboão, advertiu ele, teve um milagre lá do altar, e a mão do Jeroboão foi curada, e ele foi embora. Mas ele tinha sido advertido por Deus para não voltar pelo mesmo caminho, para não comer nada lá e ir embora. O profeta velho, que já era antigo, já era profeta há muitos anos, tinha dom. Ele tinha o dom da profecia. O novo também tinha. O profeta velho foi até ele e falou, não, olha, Deus, os anjos falaram para mim que é para eu vir aqui te levar, pode ir lá em casa, vamos comer pão comigo, fica lá. E ele falou, então eu vou. Foi com ele, voltou para o caminho e tal. No final da comida ali, o próprio profeta velho foi tomado por Deus e profetizou, por você ter pecado, você ter feito a coisa errada, você vai morrer. Meu Deus. Então, os dois tinham dons, mas o fruto vacilou ali, porque a falta de caráter de um que mentiu e a falta de obediência do outro que não obedeceu. Então, os dons estavam ali, mas os frutos não foram cultivados da maneira que devia ser. Mas porque os dois erraram. Sim, e o senhor acha que esse profeta que foi desobediente voltou? Não era para ele ter voltado. Não era pra Aí ter o voltado. outro vem e fala, Deus mandou falar para você que é para você voltar. E faltou intimidade dele com Deus nessa hora? O que Então, faltou? Será que ele olhou? A realidade foi a desobediência e ele acreditou no sábio, no mais antigo, no que Entendi. estava ali há mais tempo. Ele confiou nele. Mas não teve um discernimento, confiou muito, mas o ponto principal foi a desobediência. O pecado foi a desobediência. Entendi. Deus falou, faça isso, isso e isso, assim assado. E ele fez a metade das coisas e por último ele voltou. Então isso é o ferimento do caráter. Isso fere o caráter. O outro ferimento foi muito maior, que ele inventou uma mentira para poder trazer ele. Então um homem que tinha dom, que profetizou a vida inteira, provavelmente. Mas caiu, tropeçou justamente na falta do caráter, mentiu. Então, sem o dom, sem o fruto, não há caráter que prevaleça. Essa questão, o cara ficou entre a cruz e a espada, né? Se correr, o bicho Deus, pega, se ficar, o bicho come. Mas assim, eu não queria estar na pele desse rei aí, tá? Que realmente é um negócio difícil de entender, porque você tem um profeta antigo que já tem uma fama, né? Que já tem um currículo enorme, né? Falando alguma coisa para você, e você tem um novato, né? Um estagiário falando outra coisa, e todos dois dizendo o nome de Deus. Mas aqui, o nome de Deus. nós hoje temos o que esse rei não tinha, que é a revelação completa do Espírito Santo. Certo. A palavra completa. E ao contrário desse rei, a gente não pode se deixar levar única e exclusivamente, eu vou repetir de novo, única e exclusivamente por profecias. Profecias é bênção, é de Deus, é maravilha,
mas a profecia ela tem que condizer com a revelação que nós temos hoje de Deus. Nós somos uma geração privilegiada, nós somos um povo privilegiado, porque nós temos todo o cumprimento da promessa. Tudo que foi prometido na Bíblia, exceto a segunda volta de Jesus Cristo, né? Já está tudo revelado, já se cumpriu tudo. Tá na palavra, a segunda vinda de Jesus já está revelada, não cumpriu ainda, mas já está revelada. Então nós somos privilegiados nesse sentido. Então por isso eu acho que é muito importante que hoje, né, quando a gente recebe profecia, eu creio em profecia, meus irmãos, eu creio nisso. Né? Mas a gente tem que confrontar ela com o que a Bíblia diz. Uma profecia não pode contrariar o que a Bíblia diz. Se a Bíblia diz que a gente é marido de uma única esposa, não tem profeta nenhum que vem em nome de Deus falar que a gente tem que arrumar uma outra esposa, que não sei o que e tal. Então aí a gente já começa a ver que essa profecia é profetada. É exatamente o que aconteceu lá com o mais novo, né? Ele falou, olha, você volta. Então, ele não deu ênfase à palavra de Deus para ele. Para ele, né? E para ele a palavra é ela, você faz assim, assado e vai embora. É o que Deus falou para então ele não deu ênfase à Adão palavra. e Eva, né? Esse fruto você não vai comer. Aí a serpente falou, não, se vocês comerem, vocês não vão morrer. Vai, né? Aí Deus falou uma coisa, tem outro falando outra. Nesse caso aí, até fica a dica aqui, né, gente? Pelo menos eu uso isso na minha vida. Quando alguém me fala uma coisa, eu estava indo numa rota, ela fala, não, Deus quer outra coisa. Eu peço confirmações. Que eu acho que nesse ponto, Gideão é o maior exemplo para nós, não é? Show de bola. Né? Vamos testar, ver se isso Até aqui meio é exagerado. Gideão tava com medo, né, gente? medo. Gideão tava com medo, mas é bom fazer um teste, né? O senhor até contei ontem pros irmãos aqui, eu fui pregar numa cidade no estado do Mato Grosso. Não vou falar a cidade para guardar os irmãos de lá, porque a cidade não é responsabilizada por isso. Mas estava um culto muito bom, a presença de Deus estava muito. E veio uma senhora do cabelinho branco, aquelas irmãs de muita oração, e falou algumas coisas para mim, eu recebi. Mas no final ela falou assim, e não vai embora no dia que você marcou de ir. Porque se você for, ai de ti. Aí eu cheguei no quarto do hotel, o Denis, e fui orar, né? Falei, ó Deus, eu marquei, já comprei a passagem de volta, né? Não é possível que o senhor vai derrubar um avião inteiro por minha causa. Se o senhor não me der um sinal convincente daqui até lá, eu vou manter a passagem, né? E tô vivo até hoje, então não era isso. Mas aí o que a gente percebe, né? Que naquele momento a irmã, talvez sentindo que estava uma bênção mesmo, gostaria que eu ficasse lá, né? Ela aproveitou o embalo da palavra e já falou, não, né? Deixa eu acrescentar um negócio Além aqui. de ser usada, ela usa Deus um pouquinho também. E isso também não invalida tudo que ela falou para você. Exatamente. Entendeu? É o que o apóstolo Paulo falou, ouça tudo, retém aquilo bem. também, né? Eu ainda acho que a intenção dela, bom, eu não estava lá, mas quando você foi falando aí, e eu falando, Senhor, será o que ela quis dizer? Eu acho que talvez a intenção dela era assim, meu amigo, fique, tem algo maior para você aqui, tem algo que eu vou te entregar, e ela talvez não soube colocar. Tem isso também, Entendeu? né? Que às vezes Por que isso veio na minha cabeça? Porque teve um dia, a gente estava num congresso, e nesse congresso, um congresso de educação, fui professor por mais de 25 anos, né? Olha! E nesse dia, cara, acabou a convenção, eu entrei no carro, quando o meu telefone deu área, de Belo Horizonte para Campo Belo, quando o meu telefone deu área, tinha mais de 30 ligações. Falei, aconteceu algum acidente com alguém? Aí eu atendo o telefone, um amigo meu da educação vira e fala assim, onde você tá? Falei, tô chegando em Campo Belo. Falei, cara, nós estamos aqui com um Cortella, cara. Ele precisa de um cara da educação que tem experiência que você viveu para ir com ele para uma Brasília. Nós tá louco para te apresentar ele. Nesse dia eu tomei uma decisão forte na minha vida. Porque Deus já vinha me cobrando há muito tempo. Quando eu vou num lugar, chegar antes e ir embora mais tarde. Porque talvez tenha algo grande que a gente deixa de receber, porque a gente chega cedo e vai embora cedo. Sim. Acabou aquele propósito e você sai correndo. E eu passei a ficar até o final até hoje. Eu cheguei mais cedo para um evento e vou sair o mais tarde que eu puder. Olha porque aí. eu tenho medo de perder alguma coisa que Deus tem para mim naquele lugar. Entendi. Talvez O ficar seria aqui fosse ficar mais... Isso. Não, um acidente. Mais alguma coisa. né? Mas foi forte isso na minha vida. Glória a Deus. Que contribuição maravilhosa. Tá com a gente aqui o Denis Lasmar, que é, se eu estiver enganado, você me corrige, no estado de Minas Gerais, o representante dos Legendários. Isso? Eu represento a
a Vale das Nascentes no interior de Minas. Certo. E eu ajudo na construção de algumas pistas. Nós cuidamos hoje de 4 pistas, né, que todas estão embaixo da Vale das Nascentes. Só. E eu prefiro que você entenda da seguinte forma. Quem é você? Um servo do Senhor. Amém. Ponto. Ótimo. E aí, pro pessoal que está nos ouvindo, que não entende muito sobre os legendários, o senhor cuida de pistas, significa que numa determinada região ainda não acontece ali a escalada dos homens na montanha, o senhor habilita esses espaços e cria ali um grupo para poder fazer esse trabalho. É isso? Sim. Eu vou te dar um exemplo claro. Sim. Janela do Céu em Juiz de Fora. Então a gente homologou essa pista. Ela é uma manada que pertence à Vale das Nascentes, mas que está terminando de ser homologada no quesito de assinar contrato. La Mantiqueira, Pouso Alegre, mesmo processo. Certo? Estamos agora também abrindo Latitude no Amapá. Então Deus está abrindo portas. Estamos abrindo mais 2 outras que hoje ainda não posso falar aonde, mas em breve vocês vão ver algo sobrenatural de Deus. Porque eu estou baseado numa palavra, meu amigo, chamada Neemias 6. Certo. Eu não tenho tempo para oposição. Eu estou diante de uma grande obra do Senhor. Eu estou ocupado demais para ficar olhando para distratores. Entendi. Então, o que eu faço hoje? Eu sou um servo de Deus que cuido dessa ferramenta chamada Legendários, Sim. que é uma ferramenta poderosa no auxílio ao corpo de Cristo. Ponto. Se você me perguntar, quem salva? Jesus. Sim. O que tem na montanha de sobrenatural? Jesus. O que faz um homem se converter de forma genuína? Jesus. Olha que benção. Então hoje o meu papel é levar o evangelho aonde eu tiver oportunidade. Aonde eu tiver oportunidade, aonde uma pessoa precisar de uma ajuda, aonde uma pessoa falar que tem interesse em fazer alguma coisa ligada ao movimento, eis-me aqui para servir. Amém. Então eu prefiro, eu quero muito, cara, eu quero muito. Eu não sei se vocês já pararam para pensar como que seria no seu velório. Você já parou para pensar? Eu já, até quantos que carregaria o caixão, tô direitinho. Já parou? Já mediu o caixão? Já? Como é pequeno e pouca gente carrega. Mas já parou para pensar o que eles falariam de você? O que vão dizer ali, né? Eu já imaginei. Já imaginou, pastor? Já pensei. Já imaginou, pastor? Eu tô lembrando das piadas que vão contar. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que todo servo temente a Deus já pensou nisso. Já pensou nisso. E eu quero que o legado que ficar para o meu filho, para minha filha, para minha neta, seja único. Seja assim, eles não ter vergonha do homem que eu fui. Isso. Eles usufruir de um legado sem mácula. Isso não significa que eu não tenha erro, mas significa que ali no velório pessoas vão falar assim, seu pai foi um grande homem de Deus. Exatamente. Seu pai não mediu espaço para fazer a obra chegar. Glória a Deus. É o meu maior sonho, entendeu? Amém. Que maravilha. Denis Lamar, servo de Deus. Vou chamar o senhor assim, para o senhor ficar mais à vontade. Nós vamos ter agora dia 4, 5, 6 e 7 de setembro o top aqui na cidade de Uberlândia, a região de Uberlândia, né? E estão vindo aí vários irmãos lá da África do Sul que vão participar para depois haver uma pista lá na África do Sul. O senhor também que faz essa homologação dessa pista de lá ou já é uma pessoa do internacional? Não, eu acredito que vai ser um representante da Global, mas eu acredito que pela honra e glória de Deus eu estarei com os irmãos lá. Amém. Entendeu? E a pista que tem no estádio de Uberlândia chamada Rocha, ela já é uma referência. Sim. E não é a nível de estado não, tá? É a nível de Brasil. Ela é uma referência pelas postagens, ela é uma referência pela seriedade de quem está à frente, ela é uma referência pelos homens que estão subindo e pelos RPM que vocês estão feitos. Eu creio, cara, eu estava na primeira, eu estava na pioneira, eu estava quando abriu a pista e ali Deus já tinha dado uma palavra muito forte. Glória a Deus. Não lembro se eu cheguei a comentar com elas, porque algumas coisas tem hora que Deus fala comigo e eu fico assim, Senhor, será que é para eu falar? O senhor vai escolher justo eu para falar as coisas, o senhor tem certeza disso? Mas na época que algo grande aconteceria no estado aqui, através de Uberlândia. Então é uma pista, cara, para você ver que realmente ela está saindo do país. Glória a Deus. Ela está apadrinhando África do Sul? Qual que África do Sul. África do Sul. E vai ser poderoso. Louvado vai ser poderoso. seja Deus. Porém, entretanto, todavia, eu era louco para falar isso. Aí, agora teve a chance. O que acontece? Muitos desafios vão levantar. Por quê? Porque é um lugar onde o inimigo não quer que esse povo de Deus pise. Então o que nós precisamos fazer? Tirar todos os ruídos da nossa volta, olhar para a cruz e falar,
estaremos indo reconstruir aquilo que Deus deu início. Em nome de Amém. Glória a Jesus. Deus. Amém. E a gente percebe mesmo o agir de Deus no movimento Legendários, nessa ferramenta, como o senhor bem colocou, né, em todo mundo. E aqui em Uberlândia, não estou querendo puxar a sardinha, não, mas a gente percebe mesmo o carinho dos irmãos. O João Júnior foi uma das pessoas que me convenceu a ir no Legendário nesse último feriado, em maio agora, né? E eu percebi na fala dele, né? Porque tem muita gente igual ele, é um político, né? Então, às vezes, o cara vai só para falar que foi e tal, né? Mas eu percebi na fala dele que ele realmente era apaixonado. Falei, você levanta 6 horas da manhã para ir orar lá no RPM? Vou. E eu gosto. E eu falei, cara, tem um negócio diferente. E realmente tem, né? Até sempre conto isso aqui. Eu tenho um problema no meu joelho esquerdo. Quando eu cheguei no Parque do Sabiá pro embarque lá, eu já desanimei de ir. Eu achei que a cara dos irmãos era muito feia, os caras tudo com cara de sargento. Falei, não vou nesse negócio, não. Tem que ir. Pra que eu vou nisso? Mas aí eu vi um cadeirante lá. Falei, esse cara vai. E eu vi um rapaz com síndrome de Down lá. Ele, né, falava, e tal, né? Não, se esses dois vão, eu vou também. Que negócio é esse? Mas quando chegou lá, o negócio vai apertando, né? Eu já tava torcendo pro meu joelho doer. E eu falei, irmãos, não dou conta mais. Rapaz, mas o joelho não doeu hora nenhuma. 72 horas caminhando sem o joelho doer. Então eu percebi que a montanha, ela não é algo humano, ela é algo espiritual, né? Não, a montanha ela é 100% espiritual. 100% espiritual. Para você ter ideia, você imagina um sujeito, né, viciado em droga, que passa a noite inteira consumindo droga, que o povo cata ele na casa dele e leva pro top. Certo? Meu e ele Deus. fica lá 72 horas sem usar nada e não tem nenhuma crise de abstinência, não tem absolutamente nada. Isso aí só o poder de Deus pode fazer isso aí. É verdade. E você chega lá, você tem um cara que sobe lá se declarando satanista. E chega lá, se derrama diante desse Jesus Cristo. Esse aí é o maior milagre. Muito maior do que um deficiente conseguir subir e vencer o desafio da montanha. Porque o coração do homem é um lugar onde ninguém anda, ninguém pisa. Nem a gente mesmo conhece o nosso próprio coração. É verdade. Então esse é um grande desafio. Por isso que o top ele é um desafio espiritual. Então você que está me ouvindo aí, né, às vezes a gente tem um monte de desculpas para não aceitar um desafio de Deus. Ah, tô sem tempo. Ah, essa obra é grande demais para mim, meu Deus. Eu lembro quando eu tinha 17 anos, quando Deus me desafiou a assumir o Ministério da Mocidade para Cristo em Uberlândia. Moleque, adolescente, não sabia falar, né? Sabia só contar piada. Né? E, meu Deus, esse desafio é grande demais para mim. Mas não, depois que a gente põe o pé na água, Deus vai abrindo o mar e a coisa vai acontecendo. O que a gente precisa é se dispor na mão de Deus. Glória a E não só nessa questão da montanha. Escuta o que eu estou te falando nesse momento. Deus está te desafiando a tomar uma atitude, a tomar decisões importantes na sua vida. E você precisa crer que o mundo é espiritual. Tudo que existe hoje, visível, palpável, antes existiu um mundo espiritual. Esse prédio onde nós estamos aqui, ele não existia, mas ele existiu antes na cabeça de alguém. Sim. Alguém na cabeça idealizou esse negócio, passou para o papel, para depois existir a parte física. Então, tudo que existe antes existiu no mundo espiritual. Verdade, benção demais. Então, gente, dia 4, 5, 6 e 7 de setembro vai acontecer o top aqui da região de Uberlândia. Todos os homens estão convocados a participar. Júlio Neném já deu ok que vai, viu, Lasmar? Vamos tornar público isso aqui. Olha aí, já deu ok. Meu barbeiro vai. Rapaz, o movimento está acontecendo. Deus está movendo os corações. E você pode fazer sua inscrição pelo Instagram, né? Legendários Uberlândia Arrocha. Legendários Uberlândia Arrocha. É onde você vai ter o link ali de inscrição. Caso você não consiga por ali, pode chamar a gente no WhatsApp da rádio, no meu WhatsApp pessoal também, que a gente envia o link aí para vocês. E hoje nós estamos recebendo o querido Denis Lasmar aqui em Uberlândia para um evento, né, que vai acontecer hoje. Explica para a gente o que é que nós podemos receber hoje. Legendários, atenção, que vai tocar o chofar aí convocando todo mundo. A gente tem uma convocação, né, que é uma reunião só para legendários hoje, né, uma reunião de alinhamentos, para que a gente possa
todo mundo caminhar na mesma direção, Sim. todo mundo está remando no mesmo sentido. Não que esteja uma bagunça, muito pelo contrário. Ajustes, porque né? a gente, à medida que a gente vai caminhando, a gente tem que fazer alguns ajustes. Vamos para a África do Sul em abril. Então tem coisas que a gente já tem que acordar agora, né? Sim. Definir como prioridades agora na nossa vida financeira e tudo mais, para que a gente esteja lá. Então são assuntos assim extraordinários, né? Assunto de homem, específico para legendário. Específico para legendário. As mulheres vão estar lá também, as nossas esposas vão ter um tempo especial também. E tempo de ser tratado por Deus também. Nós vamos ser tratados hoje. Amém. É isso aí. Onde que vai ser? Vai ser lá na igreja Luz para os povos. Luz para os povos, ali na Silvio Rugani, eu não lembro. Quase perto da praça, chegando na pracinha Aí não lá, tem erro, subindo não. do lado direito ali, não tem erro não. Então a convocação a todos os legendários hoje, a partir das 20? A partir das 19h30. 19h30 já começa hoje, ali na igreja Luz para os Povos do bairro Tubalina, subindo a Silvio Rugani, quase lá na praça, não tem erro. A maioria conhece, colocando no Google também, chega facinho lá. A montanha, sem dúvida nenhuma, é um lugar para tratar do fruto do Espírito, né, querido? Porque às vezes a gente é muito... E como? Você trata debate- o domínio próprio, você trata tudo ali. ó. Trata a língua. Você O trata debate os de- pensamentos que ninguém escuta. Olha, isso é profundo, é os pensamentos que ninguém escuta, é verdade. E hoje, como a gente está no debate aqui falando se os dons ou o fruto do Espírito é o que mostra a nossa maturidade, a montanha realmente trata isso, né? Não que lá não aconteça manifestação dos dons, a gente percebe o mover de Deus o tempo todo, mas realmente o dom, o fruto do Espírito, ele é tratado ali nas nossas vidas, né? Ele é tratado ali a todo tempo, né? O senhor, quando subiu a montanha, só achou que o senhor já era bom demais, que já estava... Geralmente a gente sempre acha, né? Quando você já é crente, você fala assim, não, pra Porque o quê? senhor é aquele assembleano raizão, né? Lá da... Pra quê? Eu fiz um checklist. Não sou um bom marido, sou um bom Então, profissional, sou um bom pai. Cara, eu lido bem com as pessoas. Eu não tenho nada para ser tratado. Não, Jesus amado. Eu já comecei a apanhar nas primeiras horas. Então, Quando eu Verdade. desci, eu entendi, cara, que quando Deus quer fazer uma obra, Ele precisa te massacrar primeiro. Ele precisa te extrair o que há de pior em você, que você não mostraria perante a sociedade, para te tratar. E lá é o meio, porque muitas pessoas falam assim, ali é o fim. Não, a montanha sempre será o meio. Ela é o meio para o processo acontecer. Porque Jesus Cristo trata o coração da gente. E a gente trata as nossas ações. A gente tem um conjunto de regras que a gente obedece, que a gente cumpre, um conjunto de rituais que a gente faz, rituais religiosos, mas Deus está interessado no nosso coração. A gente consegue falsificar tudo na vida, a gente consegue falsificar, mas aquele agir do Espírito Santo a gente não consegue, porque Deus trabalha o nosso caráter. Deus muda o nosso caráter. A mudança de Deus, ele vem de dentro para fora. E a religião, muitas das vezes, tenta mudar o sujeito de fora para dentro. Muda primeiro as atitudes dele, né? Você não pode isso, não pode aquilo, para depois mudar o interior. Mas a mudança de Deus, ela vem de dentro para fora. Ela muda o coração do sujeito, porque o coração dele mudou. As coisas vão mudando. E lá na montanha a gente percebe um tanto de coisa que a gente está agindo como... Eu me revelei um tremendo fariseu na montanha. Falei, meu Deus do céu, como eu sou fariseu, como eu sou hipócrita, meu Deus do céu. Tem misericórdia de mim, meu Deus, eu preciso melhorar mesmo, eu preciso mudar. Então, foi isso. Que tremendo, hein? Pastor Apóstolo Robson Rodrigues participando aqui com a gente. Um abraço, meu querido. O senhor tem que subir na montanha com a gente, apóstolo. Pega esses homens aí da igreja e bora com a gente para lá agora em setembro, viu? Apóstolo é um homem do coração muito abençoador. Hoje à noite ele vai fazer uma live às 20h30, pediu pra gente divulgar aqui. Então, se você quiser acompanhar a live aí do Apóstolo Robson Rodrigues, vai ser hoje 20h30 pelo Facebook e também no TikTok. O senhor tá moderno, hein? Eu não sei mexer no TikTok ainda não.
É apóstolo _ Robson.Rodrigues 8511. _ Robson.Rodrigues 8511. Hoje ele tem uma live a partir das 20h30. Muito usado por Deus, um homem de Deus, e nós queremos subir na montanha com a gente, viu? É interessante a gente conversando aqui, né? E aquela advertência de Jesus em Mateus 7, que muitos vão chegar e dizer, mas no seu nome eu profetizei, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. E como assim? Jesus dizer para eles, eu não te conheço. Mostra pra gente que às vezes você pode estar sendo usado pelos dons, mas está faltando fruto, né? Está faltando fruto. Ali Jesus está falando do julgamento das nações. O julgamento das nações, ele vai separar bodes de ovelhas. Bode é bode, ovelha é ovelha. A única característica igual é que tem 4 patas. Não tem mais característica. Às vezes o bode tenta se misturar ali no curral das ovelhas, mas o momento ele vai ser descoberto. E aí Jesus vai dizer, vai chegar o momento que eu vou fazer essa separação. Sim. Vou fazer essa separação. E o seu íntimo vai te... Como fala? Vai fazer com que você apareça. Então ele vai dizer, você fez o que eu queria que você fizesse, você pregou, você profetizou, você fez tudo isso. Quer dizer, ele fala que a própria pessoa vai dizer isso, né? Mas eu profetizei. Curei enfermo, no teu nome fiz isso, fiz aquilo. Falei, não, eu não te conheço. Muitas pessoas, e isso está espalhado por aí, em igrejas, né, que não pode estar na esquina, estão nas igrejas. As igrejas estão espalhadas por aí de pessoas dessa forma, fazendo bem, fazendo coisas boas, mas com objetivos diferentes. Fazendo coisas boas com objetivos diferentes. Nós fazemos o que fazemos não é para ser salvo, é por quê? Nós fazemos o que fazemos é porque somos salvos. Sim. Não é para ser. Então, você não pode fazer alguma coisa para conseguir uma outra. Então, quando Jesus está falando que vai fazer essa separação, e esses estão dizendo que fizeram tanto por ele, vai ser revelado isso. O que você fez foi por intenção sua própria. Realmente eu curei, porque quem cura sou eu. Realmente teve maravilha. Quem faz sou eu. Mas as suas intenções é que eram erradas. Você faz para fazer por outra coisa. E aí, se a gente olhar para tantas igrejas, você vai ver tantas intenções. E fez porque há poder no nome de Jesus. A Bíblia diz que o diabo estremece ao ouvir o nome de Jesus. Nome, né? Então, há poder no nome de Jesus. Não há poder no cara. Não há poder, não há mérito em quem faz. Em nome de Jesus. Se fez em nome de Jesus, o mérito absolutamente não é dele. Então, tudo que a gente faz em nome de Jesus, o mérito é dele. É todo dele. Então, nós somos só o embaixador. O povo tem um problema. Pode falar, hoje, 5h30 da manhã, a gente falou sobre isso, cara. A gente estava lá com aproximadamente 200 homens em oração. A gente já está um pouco mais de 1000 dias em oração interruptas, né? A gente desceu do primeiro top, antes a gente já estava, e de lá para cá a gente nunca parou de orar. Certo. E é muito bacana. Então, você vê quase 200 homens orando 5h30 da manhã, você já vê com um avivamento. E hoje a palavra foi justamente sobre isso. Muitos falam, Senhor, mas eis-me aqui, curei em teu nome. Afaste de mim, não te conheço. Porque a gente tomou algumas decisões para ajudar alguns legendários que, por algum equívoco, tenham cometido alguns erros de subir montanhas muito frequente. E no dia do nosso top, é uma semana antes do seu. Meu dia 27, 28, 29 e 30 de agosto. Certo. Então, o de vocês da Rocha é uma semana depois, o top da Independência. Isso. E uma semana antes tem também mais alguns tops, que é a semana do dia 20. Então, o que a gente tomou de... Deus já estava me cobrando isso há algum tempo, sabe, pastor? Para posicionar. Primeiro, só sobe quem participar de todas as orações, de todos os quesitos de RPM. Segundo, você não vai passear na montanha, viu aquela parada que o cara chega no sado lá, te cortou também. Terceiro, se o cara vai subir uma semana antes com a gente, ele não sobe. E aí eu tive uma situação interessante, que foi 2 vozes que a gente tem, que são vozes que eu amo pra caramba, que eles já foram gerados com a gente, foram assim, forjados com a gente. E aí eu vi eles na live de oração de uma semana antes, né? E eu falei, irmão, tu vai subir? Vou. Legal. Vá, conheço o coordenador, é um cara gente boa, você tá abençoado. Só que no Top X você não sobe com a gente, tá? Não, mas o que é isso? O que tem tudo a ver, irmão? Eu vou ser negligente como coordenador da pista, de eu deixar você sair um final de semana antes e no outro de novo. Você está desprotegendo sua família. Questão financeira, não estou falando de questão financeira, porque eu sei que você é um cara bem relacionado financeiramente, eu sei que isso não te atrapalha não, você poderia ir toda semana.
mas você tem que lembrar que você tem dentro de casa um ministério. Olha, O primeiro, né? O primeiro, que é a família. responsabilidade. Então, assim, hein? a gente tomou algumas decisões justamente em cima dessa fala. Porque muitos vão dizer, Senhor, mas eu curei tanto em seu nome. Subi tanta montanha, ajudei mas tanto. Eu não te conheço. Servi tanto. Eu não te conheço. Porque a gente começou a pensar, pastor, que para alguns está sendo fuga. E a gente não quer fuga. Olha. E detalhe, não é só a família também, né? Tem um trabalho A e empresa. tem a igreja, né? Porque legendário, essa Importante igreja isso. não existe. O legendário, gente, não é uma igreja, né? É um movimento. Enfatizar isso, é um movimento. A igreja sobrevive, sobreviveu e vai continuar sobrevivendo sem o legendário. Mas legendário, sem igreja, não existe, não é nada. Ele tem que estar apoiado por uma igreja, ele tem que estar ajudando uma igreja. A gente tem um trabalho lá hoje que é bem interessante, pastor, que hoje a gente tem, na nossa base lá, são 42 pastores. Né? 42 pastores, são 22 denominações distintas. Meu sonho era fazer uma chegada em cada uma, mas infelizmente eu não consigo pelo tanto, eu teria que fazer muito top, né? Sim. Mas é interessante você escolher, falar o que Jesus faria, o que Jesus fez, né? Ele escolheu 12, dos 12 ele escolheu 4, 3, um mais próximo. Então eu tomei essa referência ao pé da letra. Ok. Eu tenho 42 pastores, dos 42 pastores eu tenho 12, cara, que são muito aliançados, e dos 12 eu tenho 3. Certo. Que são assim, se tornaram amigos pessoais. E quando eu escuto o testemunho do que Deus está fazendo na igreja deles através dos legendários, eu me encho de alegria. Oh, Eu me encho de alegria, porque a igreja, cara, é o único lugar que eu vi salvar uma vida através do nome de Jesus. Quando eu falo único lugar, não estou falando que é só a igreja que salva, não, pessoal. Quem salva é Jesus. Deixa eu colocar isso de uma forma bacana que a gente está falando com o público. Isso. Né? Quem salva é Jesus. Mas foi através da igreja que eu quebrei os meus vícios de bebida. Foi através da igreja que eu quebrei os meus vícios com drogas. Foi através da igreja que eu quebrei tudo aquilo que vinha de antepassados. Chegou no meu pai, chegou em mim, começou a chegar na Ana com o Gabriel, a gente quebrou, a minha neta não vai nem respingar. amém. Porque a gente quebrou toda a maldição. E eu falei pro Gabriel e com a Ana, falei, vocês, aconteça o que acontecer, nada do que o pai e a mãe viveu, vocês vão viver. E olha que nós já vivemos uma partezinha boa. Mas nós pegou muita coisa pesada dos pais que a gente não deixou passar para eles. Sabe qual foi o único lugar que realmente me limpou por dentro? Foi estar em irmãos, foi estar dentro de uma igreja, foi estar dentro de um templo, foi estar andando com pessoas que falam assim, hoje tem um churrasco lá em casa, vamos? A crente não bebe, mas come com a beleza, né? E assim, me tirou de um lugar que eu nunca imaginei que eu sairia. Olha aí, que A maravilha. Bíblia diz essa comunhão, né? Precisa ter essa comunhão. Precisa. E a igreja te traz isso. A igreja coloca você junto, 2 horas ali cultuando, falando a mesma coisa. Terminou, mais 2 horas na porta da igreja. Essa comunhão é necessário para o cristão, para você, né, largar o que você vem trazendo do mundo. Precisa dessa comunhão. A gente falando aí sobre a questão de hoje, né? Os dons espirituais e o fruto do Espírito, a gente vê essa manifestação conhecendo a árvore pelo fruto nos legendários, né? Jesus disse que o mundo iria conhecer que nós somos discípulos dele quando fôssemos um. E no legendários a gente vê isso, né? Tem irmão católico, tem irmão pentecostal, irmão tradicional, tem todo tipo de gente envolvido, caminhando junto, carregando o mesmo nome, né? Na mesma fé, e realmente a gente percebe essa marca. Outra marca que eu percebo é aquilo que Jesus falou, né? Eu estava doente, vocês não me visitaram. E a gente percebe que o Legendários promove isso. Teve aquela tragédia de Juiz de Fora, o Legendários estava lá, se faz presente. Nós estamos com mais de 200 pessoas nesse exato momento orando por um irmãozinho que caiu do cavalo e deu um Literalmente. traumatismo craniano, e entre católicos e cristãos protestantes no mesmo grupo. Juntos. No mesmo grupo. Eu lembro que um amigo meu, na que ele entrou no grupo, falou, Denso, irmão, fica aí. Você é homem de Deus. Fica aí, ora. Aí ele falei, nem fala que você não concorda com nada, não. Aí tá mostrando unidade. Fica aí comigo aí. Se você me ver sair do grupo, você fala assim, vou sair também, mas você vai ver que eu não vou sair. Sabe por quê, irmão? Porque só Deus para usar de uma tragédia para unir pessoas, para adorar o nome dele. É. E que seja feita a vontade do Senhor.
Glória Amém. a Deus. É maravilhoso isso daí. Ontem estava em casa lá fazendo as anotações e estava passando no jornal, uma criança autista desapareceu, saiu de casa, entrou na mata, sumiu. E eles estão procurando essa criança. Eu estou vendo lá e passo o legendário. Chamei minha esposa, olha lá, o legendário. Procurando. O cara tá procurando algo, não sabe quem é, nas mas buscas. a gente se empenha, a gente está... A última pergunta que você tem aí, você vai perguntar se a gente fosse julgar uma única coisa. Qual critério nós usaríamos? Eu usaria do fruto o amor. O amor. E nós representamos esse amor. Na montanha, nós temos ali os vozes ali, você vê a dedicação daqueles homens e o choro. Quando alguém sente a presença de Deus. Meu Deus. Eu sinto a presença de Deus quando alguém é quebrantado. Então é o amor pela alma, pela pessoa. Glória O cara que eu nunca vi, que eu não conheço, que eu não sei quem é. Eu estou ali para ajudar com que ele entenda Deus, que ele veja Deus. Então se a gente for, tanto os legendários como o homem de caráter, ele tem que ser visto pelo amor, ele tem que frutificar o amor. Paulo diz, sem esse, você não tem nada. Aleluia. Então é o amor, e os legendários, eles demonstram esse amor. Se esses homens se abraçar, esse cara barbudo aí, que amor danado é esse? Os caras são ligados, porque é o amor de Deus, outra coisa não faz isso. É verdade, é verdade. E, ó, eu concordo em número, gênero e grau. Também sempre quis dizer isso. Pastor Sérgio veio passar régua hoje, né, cara? Porque número, gênero e grau, porque é o seguinte, até aquela exortação mais dura que você recebe, quando ela é com amor, você identifica do que quando ela é feita com raiva, com... a correção de Deus, ela é maravilhosa, porque ela é em amor. Né? O amor é o diferencial de todos. Tanto é que o fruto do Espírito é amor. Amor, já começa ali, né? Começa com ele. Tudo vai passar, mas 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. E dentre elas, o maior é o amor. Respeita uma liderança. As pessoas respeitam a unção que aquela liderança carrega. Exatamente. E normalmente um homem que está à frente de uma liderança, a unção que está sobre ele é do amor. É a amabilidade. Glória a Deus. A gente vive uma sociedade hoje de exposição, né? E todo mundo querendo ganhar espaço e muita Notoriedade, né? E às vezes a gente se engana com as pessoas pelo número de seguidores que tem, pela habilidade que ele tem de falar, né? E às vezes é só técnica de discurso. De oratória, né? Né? Mas o cara, quando ele tem aquele questão do Espírito Santo, a gente consegue identificar, até num gago pregando, a gente vê a presença do amor de Deus. Não é? É interessantíssimo isso. Você consegue perceber pela própria vida do cara. Glória a Porque Deus. se o cara prega uma coisa e vive outra, mas você vê o que o cara prega. É humilde, aquele sujeitinho humilde lá da igreja, que ninguém põe ele na frente da igreja para falar, mas você vê que o cara tem autoridade quando ele chega para falar para você de fé, quando ele chega para falar de você de respeito, quando ele chega para falar de você de oração. Você sabe que o cara ora o tempo todo. Né? Então, quando ele chega para falar de coisa que você sabe que ele vive, aí é totalmente diferente. Você percebe. E o cara que é amor, ele não precisa falar nada. Só dele chegar perto de você, Você já percebe o amor de Deus ali, né? completamente. Na minha igreja tem um sujeito que, rapidinho, nosso tempo está acabando, tem um irmão lá, diácono, certo? Que, independente do horário, é o cara que abre a igreja e o cara que fecha a igreja, de domingo a domingo. Olha. E é o Sr. José. Nós temos reunião de oração 5 horas da manhã. Quem chega 4h30 para abrir a igreja? O Sr. José. O Sr. José. Tem vigília que termina 11 horas da noite. Quem está lá para fechar a igreja? O Que Sr. gracinha. José. Então, ele, na sua simplicidade, O ele ministério dele. demonstra o fruto dele. Ele é uma figura folclórica na igreja. Sabe? Não pega microfone, não fala tá no nada, altar, não mas tá ele dá um nos testemunho. E palcos, todo mundo que chega. Você precisa ver o sorriso do Sr. José para todo mundo maravilha. que chega na igreja. Então, é maravilhoso. Meus queridos, feliz demais. Pena que a gente já está encerrando por aqui. Denis Lasmar, sempre muito bem-vindo à Rádio Maravilha, tá?
já fica aqui as portas abertas. E hoje à noite vai ser o instrumento de Deus para compartilhar com a gente a palavra, ali na Silvio Rugani, na Igreja Luz para os Povos, próximo à praça. Lembrando que é exclusivamente hoje para os legendários, tá? A próxima o Júlio já vai poder participar, porque o Júlio já vai ser legendário. Farda Todos os completa. legendários fardados hoje, hein, gente? Glória a Deus. Todo legendário hoje, fardado, bonitão, igual para o pastor Sérgio. Agradeço a sua presença, né? Pastor Ezio, obrigado mais uma vez pela sua presença, viu? Aquele nosso carinho pro João, nosso companheiro que vai estar com a gente hoje à noite também. E Júlio, obrigado. Caliane, Deus abençoe. Na montanha, o Júlio. O Júlio agora, setembro, 4, 5, 6 e 7 de setembro, na montanha. Glória. Inscrições no Legendários Uberlândia, a Rocha, no Instagram. Se tiver qualquer dúvida, chama no zap aqui da Maravilha, 99765 8989. Nós vamos comer bolo agora, lembrando de vocês. Bora. Eu sei que nunca me deixou, eu sei que sempre esteve aqui comigo, livrando o meu coração do que não é seu. E eu sei que todas as noites tu vens pra acalmar a minha mente e pondo no meu coração que eu sou teu. Ei, pai, olhando pra você me lembro bem das noites que passei, que lutei aqui, pensando estar sozinho sem ninguém por perto. E eu, mesmo tão sozinho, não desanimei, pois sabia que cuidaria